Começou a gravar, né? Então, eu gostaria de falar sobre o quinto livro da Consolação da Filosofia do Boécio, Severino Boécio. Para ser mais específico, talvez, como se fosse uma introdução para esse vídeo, seria interessante falar sobre o livro em geral, né? E, de maneira resumida, esse livro é composto por versos e prosas, dividido em 5 livros. Então, vamos pensar assim, em 5 grandes capítulos. E ao longo de cada um desses capítulos, o que ocorre basicamente é o diálogo entre o prisioneiro Boécio e a filosofia encarnada, vamos dizer assim. A filosofia vem e conversa com ele, conversa com esse homem que está preso, condenado por uma injustiça que ocorreu. Então existe todo um contexto histórico, biográfico, inclusive, do próprio Boécio, mas que eu não quero tratar aqui, porque a minha ideia é falar sobre o quinto capítulo. E por que o quinto capítulo barra quinto livro, né? E por que eu quero falar sobre isso? Por que eu quero falar sobre esse capítulo, sobre esse livro, sobre essa parte, sobre essa temática, né? E eu acho que principalmente pela temática mesmo, porque é uma temática que me interessa. No quinto livro, o Boécio e a filosofia, então, eles vão conversar sobre o livre-arbítrio. E a gente poderia pensar, ora, por que que um homem aprisionado ia se perguntar sobre o livre-arbítrio, né? E agora, falando sobre isso, para mim fica óbvio, porque imagina, tu tá sem liberdade. Então, tu vai se questionar sobre a liberdade, principalmente pensando que tu perdeu essa liberdade devido a uma injustiça, que foi o que ocorreu ali nesse processo, que culmina na morte do Boécio, inclusive, pensando e conhecendo a biografia dele, que é apresentada na parte inicial aqui, né? Então, no prefácio, dessa edição, que é da Vide Editorial, tá bem? Então é falado mais ou menos assim sobre a vida do Boécio. Então, por que e como vai chegar nesse contexto de se discutir sobre a liberdade, né? Basicamente é porque o Boécio ele vinha num momento muito triste, ele estava muito triste, estava preso, e então inicia inclusive o livro com algumas poesias muito tristes, assim, no sentido de que, olha, ah, eu clamo a morte e a morte não vem, como se isso fosse um castigo. Então, esse clima assim pesado. E a filosofia vem e vai basicamente dizer para ele: olha, Boécio, não importa o que está acontecendo aí, porque isso é injusto. E aí daria para voltar para aquela questão socrática, né, que Platão apresenta nos seus textos, na República e, enfim, nos outros diálogos, que é o que vale, o que é melhor, sofrer uma injustiça ou cometer uma injustiça. Fica essa resposta, essa pergunta no ar, e a resposta que a filosofia aqui para o Boécio vai apresentar é que é melhor sofrer uma injustiça, porque os bens materiais eles são passageiros, mas agora os bens que não materiais, mas os bens inteligíveis, os bens da racionalidade, os bens que são acessíveis somente desse ponto, eles não passam. É isso que a filosofia está explicando para o Boécio. E dentro das temáticas eles chegam nesse ponto da liberdade. E, bem, o Boécio vai basicamente apresentar uma grande argumentação para dizer assim, olha, não existe essa tal liberdade. Mesmo ele fala isso no quinto livro, né? Então, pensa, já passaram 4 livros da a filosofia convencendo o Boécio, de certa forma, da dignidade que ele tinha em estar sendo condenado, estar sendo preso, de maneira injusta. A filosofia vinha falando sobre isso, mas ainda no quinto livro o Boécio vai dizer, olha, tudo bem, existe um Deus, existe uma providência, existe um motivo para todas essas coisas, mas agora, pensando bem, se daí vem a maneira como eu organizei aqui o meu resumo, vamos dizer assim, dessa parte, eu gostaria de conversar com vocês. Basicamente, o Boécio vai dizer assim: se Deus prevê todas as coisas, e era isso mais ou menos
que a filosofia estava conversando com ele, né? Se Deus tem essa providência, vamos dizer assim, né? Se Deus é eterno, vê o passado, o presente e o futuro, então, se Deus prevê todas as coisas, sempre o que ele prever vai acontecer. Isso é o Boécio falando, tá? Logo, se ele conhece os atos, logo ele conhece os atos, e por isso não existe liberdade, pois não se pode agir de modo diferente do previsto por Deus. Essa é a ideia que o Boécio vai apresentar, né? E aí depois eu pensei como se fosse um silogismo organizado por três pontos, né? Deus prevê todas as coisas, ter liberdade é poder sair do previsível. Logo, não há liberdade, pois Deus tudo prevê. É mais ou menos essa a maneira como o Boécio estrutura o argumento dele. Claro, de uma maneira muito mais bonita, muito mais interessante de se ler, e aconselho a todo mundo a dar uma olhada, né? Porque é realmente bem interessante a maneira que ele vai apresentando. E como a gente sempre pode pensar e ter certeza, responder a algo normalmente é mais difícil do que pensar. Então, assim, a resposta que a filosofia vai dar é uma resposta muito mais longa, muito mais densa. Mas ela se baseia no seguinte sentido, na seguinte ideia, de que Deus prever a presciência divina não cria a necessidade. Esse é o ponto principal do argumento que a filosofia vai utilizar para explicar para o Boécio como essas coisas funcionam, né? Então, há no texto uma digressão para falar sobre o conhecimento e que depois vai culminar na explicação do que quer dizer Deus ter a presciência. É interessante isso porque dentro muitas vezes dos meios cristãos, calvinistas, surge, não só calvinistas, né, mas surge essa questão da predestinação. Se existem os eleitos ou se não existem os eleitos, quem são os eleitos, como se dá essa eleição. E a filosofia, conversando com o Boécio, eles passam muito próximos dessa linha, né? E aí a filosofia vai dizer assim, olha, antes da gente dizer poder afirmar que a previsão divina cria uma necessidade, a gente tem que entender o que quer dizer Deus prever. Primeiro, o que quer dizer Deus, porque aí então a filosofia vai apresentar um ponto muito importante. Eu achei muito interessante, que é para se entender, é necessário entender quem é que conhece algo para se dizer como ele conhece. Isso é importante, pois o conhecimento está atrelado ao sujeito que conhece e não ao objeto que se conhece. Então, vamos dizer assim, eu para saber o que se conhece, né, depende de quem está conhecendo. Então, se sou eu, um ser humano com capacidades racionais, ou se é um animal com capacidades sensoriais, simplesmente. Então, isso é interessante para a gente pensar e entender. Agora, se a discussão do Boécio e da filosofia é nesse nível sobre Deus, então eles dois estão falando sobre uma outra realidade, que não é nem a racional, nem a sensível, nem a imaginativa, como a filosofia vai apresentando para o Boécio. A filosofia vai dizer que se eles estão falando desse conhecer divino, eles estão falando sobre um conhecer que é sumamente inteligente. Usa essa palavra e usa com uma distinção entre razão e inteligência. A razão é a capacidade humana de separar o particular do universal. Então existem, e é isso que a gente faz nos nossos pensamentos, né? A gente, pensando em teorias, por exemplo, a gente vê determinados acontecimentos, vê a cadeia entre eles e dali tira um conceito, dali tira uma teoria, dali a gente universaliza aquilo que primeiro parecia um evento particular e sem causas em comum, né? E aí então, isso é a razão. Mas agora, a inteligência, que é a característica divina, segundo a filosofia, na Consolação da Filosofia, a inteligência não é só a capacidade de perceber o universal no particular, mas a inteligência é a capacidade de, percebendo o universal,
particularizar também, fazer o caminho contrário, que isso a gente consegue, assim, talvez não consiga, né? Consegue só de uma maneira analógica, talvez. Entender o contrário também, né? Então é perceber é perceber o universal e perceber o particular, né? E essa relação. Daria para a gente dizer, pensando assim, que a gente consegue, de certa forma, ter esse conhecimento. Mas como a filosofia está falando sobre o divino, sobre Deus, então está se referindo a essa inteligência suprema, essa inteligência que conhece tudo a todo tempo, inclusive porque vai dizer que é eterna, né? O divino é eterno. Então ele está, como eu coloquei aqui, ele abarca de uma vez só toda a extensão do tempo simultaneamente. Então é uma inteligência divina, como a gente está entendendo que é, né? Então, se Deus conhece a partir da inteligência e não da razão, o conhecer dele é distinto do conhecer humano. E quem é Deus? Deus é esse ser eterno que abarca toda a existência, toda a vida, vamos dizer assim, de uma vez só. Todo o tempo de maneira simultânea. O conhecer, então, de Deus, ele se dá elevado ao tempo. E é como se tudo acontecesse de uma maneira simples, a gente diz assim, né? Tudo está presente ao mesmo tempo. Não existe presente, passado e futuro simples e composto, né? Não existe essa composição de três partes. Como para nós existe o passado, o presente opa, existe o passado, o futuro e o presente que vai acontecendo e vai passando e vai se desfazendo, vamos dizer assim, né? Esse é o esse é a nossa condição. Agora, a divina não. Ela não é composta, ela é simples. Ela é feita somente do presente. E nesse sentido, o que vai se dizer aqui, né, é que a previsão divina, ela não é como a do homem, que olha para frente e enxerga determinadas coisas que vão acontecer, né? Então eu olho aqui para frente e vejo essa garrafa. E aí, pensando mesmo nessa linha temporal, eu olho para frente, na verdade, poderia dizer, eu olho agora aqui para fora, para minha janela, e eu vejo o céu, eu vejo o céu azul como ele tá, então eu prevejo que não vai chover daqui a um minuto. Pode ser que essa minha previsão esteja certa. Acho que está certa, inclusive. Mas a minha previsão é essa, né? A de quem olha de um ponto fixo, olha para frente. E a previsão divina, e é isso que a filosofia vai apresentar, é uma previsão de como que quem está do alto, por fora, inclusive da temporalidade. Então, por isso, a previsão divina seria capaz, inclusive por ser inteligente, ela seria capaz de separar o necessário do contingente. E aí viria o argumento da filosofia dizendo que, olha, as leis universais são necessárias, pensando nesse desígnio, né, divino. Mas agora, as ações voluntárias dos homens, elas, entre aspas, são necessárias se a gente olhar do ponto de vista divino, porque do ponto de vista divino, tudo já acontece, vamos dizer assim, tudo está acontecendo. Então, desse ponto de vista de cima, tudo está acontecendo. Mas agora, do ponto de vista das criaturas que aqui se locomovem, como nós, uh, existe vontade, existe liberdade na vontade. E aí, claro, é um ponto interessante para a gente pensar, né? Porque então, de certa forma, Deus olhando de cima, ele não comanda tudo, mas ele sabe tudo o que acontece nesse sentido. Não o que vai acontecer, mas tudo o que acontece, porque tudo está acontecendo. Então, ele não cria a necessidade, ele simplesmente observa tudo a todo tempo. Daria para a gente, talvez, sintetizar dessa forma, né? E assim, essa foi a maneira como eu entendi, talvez não tenha sido a maneira correta, e inclusive foi por isso que eu pensei em fazer esse vídeo de maneira simples, para também, como que eu posso dizer, para também explicar o que eu entendi, para treinar um pouco, né, para ver se eu conseguia falar depois, porque uma coisa é fazer umas anotações aqui numas folhas de papel,
fazer uns rabiscos no livro. Outra coisa é falar, nem que seja para a câmera do celular e depois colocar no YouTube para ver se alguém assiste, se alguém concorda, se alguém discorda, enfim, e para ouvir também o que pode ser dito sobre esse tema, né? Agradeço se alguém ficou até esse momento do vídeo e é isso. Eu vou ver se eu continuo trazendo outros livros que eu estou fazendo a leitura, porque é uma maneira muito boa de aprender mesmo, né? Falando. E as câmeras, os celulares, a internet servem muito bem para a gente dialogar, entre aspas, sozinho, né? Agora eu estou fazendo a leitura dos estudos sobre o amor, do Ortega y Gasset, então talvez seja o próximo livro que eu traga. Um livro bem, bem interessante. Enfim, obrigado pessoal e até a próxima.